Você já sentiu que algo invisível bloqueia suas bênçãos financeiras? Como se uma força oculta estivesse impedindo que a abundância chegue até você? Não é coincidência. Hoje, revelarei um segredo guardado por décadas que explica por que algumas pessoas parecem atrair dinheiro sem esforço, enquanto outras, mesmo trabalhando incansavelmente, continuam presas em um ciclo interminável de escassez. O que vou compartilhar com você neste momento foi mantido em segredo por gerações. Um conhecimento tão poderoso que poucos tiveram acesso. Trata-se de uma revelação do próprio Padre Pio, um dos santos mais milagrosos da Igreja, que recebeu esta mensagem diretamente dos céus. Imagine acordar numa manhã comum e, em apenas 24 horas, ver sua vida financeira completamente transformada. Parece impossível? Não para Antônio, um homem de 52 anos que estava prestes a perder tudo. Com dívidas que se acumulavam há anos, sua casa seria leiloada em questão de dias. A vergonha de não conseguir sustentar sua família o consumia por dentro. Foi então que, em desespero, ele descobriu estas 3 palavras sagradas. Palavras que, quando escritas no dia 18, abriram os portais celestiais para um milagre financeiro tão extraordinário que muitos se recusam a acreditar. Mas os fatos não mentem. No dia seguinte, após escrever aquelas 3 palavras, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Um antigo investimento, que ele considerava perdido há anos, havia multiplicado seu valor, o suficiente para quitar todas as suas dívidas e ainda iniciar um novo negócio. Uma coincidência? Absolutamente não. Maria das Dores, 67 anos, vivia com uma aposentadoria mínima, mal conseguindo comprar seus remédios. Após conhecer e aplicar este segredo no dia 18, seu filho, com quem não falava há décadas devido a conflitos familiares, reapareceu. Ele havia prosperado no exterior e decidiu construir uma casa para sua mãe, além de garantir que ela nunca mais passasse necessidades. Estas histórias se multiplicam aos milhares. Pessoas comuns como você, que descobriram o poder transformador destas 3 palavras. Palavras que Padre Pio, em suas visões místicas, recebeu como um presente divino para aqueles que vivem nestes tempos de tribulação. O que estou prestes a revelar mudará completamente sua percepção sobre as forças espirituais que governam a prosperidade. Este não é mais um conselho financeiro comum. É uma chave espiritual que abre portas que permaneceram trancadas para você por tempo demais. Mas devo alertá-lo. Após conhecer este segredo, sua vida nunca mais será a mesma. As forças da escassez que o perseguem há tanto tempo tentarão impedi-lo de receber esta mensagem. Por isso, preste atenção a cada palavra que direi a seguir, pois esta pode ser a única vez que terá acesso a esta revelação. Prepare-se para descobrir o que o Vaticano tentou ocultar por décadas sobre o poder milagroso das 3 palavras de Padre Pio. Francesco Forgione nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma pequena vila no sul da Itália. Desde muito jovem, ele demonstrava uma conexão extraordinária com o divino. Aos 5 anos, já tinha visões regulares de Jesus, Maria e seu anjo da guarda. O que poucos sabem é que mesmo naquela tenra idade, ele já recebia mensagens sobre como as forças espirituais influenciam diretamente a prosperidade material das pessoas. Quando se tornou frade capuchinho e adotou o nome de Padre Pio, sua conexão com o mundo espiritual se intensificou de maneira extraordinária. Em 1918, ele recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, que permaneceram abertas e sangrando por 50 anos até o dia de sua morte. Um fenômeno que a ciência jamais conseguiu explicar. O que a maioria desconhece é que, paralelamente aos estigmas visíveis, Padre Pio recebeu um dom invisível, a capacidade de ver as correntes espirituais que bloqueiam ou liberam a prosperidade na vida das pessoas. Ele podia literalmente enxergar as amarras invisíveis que mantinham famílias inteiras presas em ciclos de pobreza por gerações. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Itália vivia um período de extrema escassez. Foi nesse contexto que ocorreu o primeiro grande milagre financeiro associado a Padre Pio. Uma viúva, cujo marido havia morrido no fronte, estava prestes a perder seus filhos para a fome. Em desespero,
Ela viajou até San Giovanni Rotondo para pedir ajuda ao frade que todos já consideravam santo. Padre Pio, movido por compaixão, entregou a ela um pequeno papel com 3 palavras escritas e instruiu-a: escreva estas 3 palavras no dia 18 do próximo mês, com fé verdadeira, e o céu se abrirá para você. A mulher, apesar do ceticismo inicial, seguiu à risca a orientação. No dia seguinte ao ritual, um parente distante que ela nem sequer conhecia bateu à sua porta. Este parente, que havia prosperado na América, decidiu inexplicavelmente ajudá-la financeiramente e garantir a educação de seus filhos. Este foi apenas o início de uma série de milagres financeiros que se seguiram. O que chamava a atenção era o padrão, sempre envolvendo as mesmas 3 palavras, sempre realizadas no dia 18, e sempre resultando em transformações financeiras que desafiavam qualquer explicação lógica. Por que o dia 18? Padre Pio revelou a seus confidentes mais próximos que este número carrega uma vibração especial relacionada à abundância. Na numerologia sagrada, o número 18 é composto pelo número 1, que representa novos começos, e pelo número 8, símbolo universal da prosperidade e infinito. Juntos, formam um portal temporal, onde as barreiras entre o mundo espiritual e material se tornam mais tênues, permitindo que as bênçãos financeiras fluam mais livremente. Durante décadas, Padre Pio utilizou este conhecimento discretamente, ajudando pessoas que realmente necessitavam. Ele sabia que se este poder caísse em mãos erradas, poderia ser usado para propósitos egoístas. Por isso, ele raramente falava abertamente sobre isso. Em 1968, sentindo que sua missão terrena estava chegando ao fim, Padre Pio chamou seu confessor, Padre Pellegrino Funicelli, e compartilhou com ele o segredo completo das 3 palavras. Chegará um tempo, disse Padre Pio, em que o mundo enfrentará tribulações econômicas como nunca antes. Quando esse momento chegar, estas 3 palavras deverão ser reveladas àqueles de coração puro, que não buscam a riqueza por ganância, mas para servir e proteger suas famílias. Aquele momento profetizado por Padre Pio chegou. Estamos vivendo exatamente o período que ele previu, onde a instabilidade econômica, as dívidas crescentes e a insegurança financeira atormentam milhões de pessoas de bem. O que é ainda mais fascinante é como este ritual funciona independentemente da religião da pessoa. Católicos, evangélicos, espíritas e até mesmo pessoas sem uma crença específica têm testemunhado resultados extraordinários. Isso porque, como explicava Padre Pio, não se trata de religião, mas de uma lei espiritual universal que governa a prosperidade. Carlos, um empresário de 58 anos, estava à beira da falência. Seu negócio familiar, construído ao longo de 30 anos, estava prestes a fechar as portas devido à crise econômica. Com mais de 15 funcionários que dependiam daqueles empregos, a culpa o consumia. Foi quando sua irmã, devota de Padre Pio, compartilhou com ele o segredo das 3 palavras. Inicialmente cético, Carlos decidiu que não tinha nada a perder. No dia 18, seguindo rigorosamente as instruções, ele escreveu as 3 palavras. 3 dias depois, recebeu a visita de um antigo cliente que havia se mudado para o exterior. Este cliente, agora representando uma multinacional, ofereceu a Carlos um contrato de fornecimento exclusivo que não apenas salvou sua empresa, mas a expandiu para um nível que ele jamais havia imaginado. Não sou um homem religioso, confessa Carlos, mas não há explicação lógica para o que aconteceu. Era exatamente o que eu precisava, no momento exato em que precisava. Histórias como estas se multiplicam diariamente. Pessoas que estavam afundadas em dívidas, subitamente encontrando soluções inesperadas. Aposentados com rendimentos insuficientes, recebendo heranças ou oportunidades que transformam completamente sua segurança financeira. Profissionais desempregados sendo chamados para entrevistas de emprego no dia seguinte, após realizarem o ritual. O padrão é sempre o mesmo. As 3 palavras escritas exatamente como Padre Pio ensinou, no dia 18, seguidas por uma transformação financeira que parece impossível de ser explicada por mera coincidência.
Mas aqui está o ponto crucial que precisa ser compreendido. Este não é um ritual de enriquecimento rápido. Padre Pio sempre enfatizou que as bênçãos materiais devem servir a um propósito maior. Aqueles que buscam este conhecimento por pura ganância frequentemente não obtêm resultados, ou pior, veem sua situação se deteriorar ainda mais. O verdadeiro propósito deste milagre financeiro é libertar as pessoas de bem das amarras da pobreza para que possam viver com dignidade, cuidar de suas famílias e fazer o bem ao próximo. É um reequilíbrio espiritual que corrige injustiças materiais que afligem pessoas de bom coração. Em seus últimos anos de vida, Padre Pio falava frequentemente sobre como as forças do mal utilizam a escassez material para desestabilizar famílias, gerar desespero e afastar as pessoas de seu propósito divino. A pobreza nem sempre é uma virtude, dizia ele. Quando imposta injustamente, torna-se uma prisão que impede a pessoa de manifestar plenamente seus dons divinos. À medida que o mundo enfrenta crises econômicas cada vez mais severas, o conhecimento das 3 palavras de Padre Pio torna-se mais relevante do que nunca. Não se trata apenas de prosperidade individual, mas de um reajuste espiritual coletivo, onde pessoas de bem finalmente podem se libertar das amarras financeiras que as impedem de viver plenamente. Agora, você está prestes a conhecer o segredo que poucos tiveram o privilégio de acessar. As 3 palavras, que escritas no dia 18, com fé sincera e propósito puro, têm o poder de abrir os portais celestiais para um milagre financeiro na sua vida. Estas 3 palavras são gratia, abundantia, misericórdia. Estas palavras em latim, a língua sagrada da Igreja, significam graça, abundância, misericórdia. Não é por acaso que Padre Pio escolheu o latim. Segundo ele, esta língua carrega uma vibração ancestral que ressoa diretamente com as forças celestiais que governam a prosperidade. O ritual completo, exatamente como Padre Pio ensinou, deve ser realizado da seguinte maneira. Na manhã do dia 18 de qualquer mês, preferencialmente antes do nascer do sol, você deve pegar uma folha de papel branco. Com uma caneta de tinta azul ou preta, escreva as 3 palavras em letras maiúsculas, uma abaixo da outra. Gratia, abundantia, misericórdia. Em seguida, feche os olhos e coloque sua mão direita sobre as palavras. Com o coração sincero, recite 3 vezes a seguinte oração. Padre Pio, por estas 3 palavras sagradas, peço que interceda por mim junto ao Pai Celestial. Que as portas da prosperidade se abram em minha vida, não por ganância, mas para que eu possa viver com dignidade, proteger minha família e ajudar ao próximo. Amém. Dobre o papel 3 vezes e guarde-o em um local seguro e privado em sua casa. Importante, o papel não deve ser visto por ninguém, além de você, durante os próximos 21 dias. Isso protege a energia do ritual de interferências externas. O poder deste ritual reside na combinação perfeita entre as palavras sagradas, o momento propício, dia 18, e a intenção pura de quem o realiza. É este alinhamento que cria o que Padre Pio chamava de corredor celestial, um canal direto por onde as bênçãos financeiras podem fluir sem obstáculos. Mas existe um elemento ainda mais profundo que poucos conhecem. Cada uma destas 3 palavras age em um nível específico da sua realidade financeira. Gratia, graça. Dissolve os bloqueios kármicos relacionados ao dinheiro. Muitas pessoas carregam amarras espirituais relacionadas à prosperidade, seja de vidas passadas ou de padrões familiares. Esta palavra sagrada quebra essas correntes invisíveis que impedem que a abundância chegue até você. Abundantia, abundância, ativa o que Padre Pio chamava de campo magnético da prosperidade. É uma força que literalmente começa a atrair oportunidades financeiras para a sua vida, muitas vezes de formas inesperadas e aparentemente coincidentes. Misericórdia, misericórdia. Estabelece proteção espiritual para sua nova condição financeira. É esta palavra que garante que a prosperidade que chega permanecerá estável e protegida contra energias negativas, inveja e perdas inesperadas. Joana,
uma professora de 61 anos, vivia com um salário mínimo de aposentadoria que mal cobria seus medicamentos para pressão alta e diabetes. Seus filhos, com suas próprias dificuldades financeiras, não podiam ajudá-la. Após realizar o ritual no dia 18 de janeiro, ela recebeu, no início de fevereiro, uma carta informando que era beneficiária de um seguro de vida de um primo distante que ela mal conhecia. O valor, embora não a tornasse rica, foi suficiente para que ela comprasse uma casa própria, eliminando o peso do aluguel que consumia quase metade de sua aposentadoria. Eu não tinha grandes expectativas, conta Joana. Fiz o ritual mais por desespero do que por convicção. Mas algo dentro de mim mudou naquele dia. Senti uma paz inexplicável, como se uma mão invisível me assegurasse que tudo ficaria bem. E ficou. Roberto, um homem de 49 anos, perdeu seu emprego de 20 anos quando a empresa onde trabalhava fechou inesperadamente. Com 3 filhos na universidade e um empréstimo da casa para pagar, a situação parecia desesperadora. Um amigo, devoto de Padre Pio, compartilhou com ele o segredo das 3 palavras. No dia 18 de março, Roberto realizou o ritual. 3 dias depois, recebeu uma ligação de um antigo colega de trabalho que havia se tornado diretor em outra empresa. Estamos precisando exatamente de alguém com sua experiência, disse o colega. Na verdade, estávamos prestes a publicar o anúncio da vaga, mas algo me disse para ligar para você primeiro. O novo emprego oferecia um salário 30% maior do que o anterior. Estas histórias ilustram um padrão consistente. O milagre financeiro sempre chega de uma forma que parece casualmente perfeita para a situação específica da pessoa. Não é simplesmente dinheiro caindo do céu, mas sim oportunidades, conexões e circunstâncias que se alinham de maneira quase impossível de explicar por mera coincidência. Um aspecto fascinante deste ritual é que ele funciona de forma diferente para cada pessoa. Para alguns, o milagre financeiro vem na forma de uma oportunidade de negócio inesperada. Para outros, pode ser uma herança surpresa, um antigo investimento que subitamente valoriza, uma dívida que é perdoada, ou mesmo um talento ou habilidade esquecida que de repente encontra reconhecimento e valor no mercado. Padre Pio explicava este fenômeno dizendo que o ritual não cria prosperidade do nada, mas sim remove os bloqueios espirituais que impedem que a abundância que já estava destinada a você possa finalmente chegar. É como desobstruir um cano que impedia a água de fluir livremente. Existe, no entanto, um aviso importante. O ritual das 3 palavras não funciona para quem busca dinheiro por ganância ou para propósitos escusos. Padre Pio foi enfático ao dizer que este conhecimento sagrado só produz resultados quando a intenção é pura. Aqueles que buscam riqueza para ostentar, para sentir-se superior aos outros ou para fins egoístas, não apenas não obterão resultados, como podem atrair o efeito contrário. A intenção é tudo, dizia Padre Pio. O dinheiro em si não é nem bom nem mau. É como a água. Pode matar a sede ou pode afogar, dependendo de como é utilizada. É por isso que a oração que acompanha o ritual especifica claramente: não por ganância, mas para que eu possa viver com dignidade, proteger minha família e ajudar ao próximo. Esta declaração de intenção pura é o que sela o ritual e garante que as forças celestiais reconheçam seu pedido como legítimo. Outro detalhe crucial: você não precisa ser católico ou mesmo cristão para que o ritual funcione. Padre Pio explicava que estas 3 palavras sagradas atuam em um nível espiritual que transcende religiões específicas. Elas conectam-se com leis universais de prosperidade que funcionam para todos que as acionam com coração sincero. Helena, uma mulher de 55 anos que se identificava como agnóstica, estava extremamente cética quando sua vizinha católica lhe contou sobre o ritual. Mas após perder o emprego e enfrentar uma cirurgia cara que não era coberta pelo plano de saúde, decidiu que não tinha nada a perder. Fiz o ritual sem realmente acreditar, confessa Helena. Encarei mais como um exercício de pensamento positivo. Uma semana depois, ela recebeu uma ligação de uma antiga empresa onde havia trabalhado 15 anos antes.
Estavam enfrentando um problema específico que apenas alguém com sua experiência poderia resolver. Ofereceram um contrato de consultoria de 6 meses, com um valor que cobria todas as suas despesas médicas e ainda permitia que ela se restabelecesse financeiramente. Continuo não sabendo exatamente no que acredito, diz Helena, mas sei que algo extraordinário aconteceu na minha vida após aquele ritual. O poder das 3 palavras de Padre Pio não conhece fronteiras geográficas, culturais ou religiosas. Funciona em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa de coração sincero que esteja enfrentando dificuldades financeiras injustas. Agora que você conhece o segredo completo, a decisão é sua. O próximo dia 18 pode ser apenas mais um dia em sua vida, ou pode ser o dia em que tudo mudou, o marco zero de uma nova realidade financeira. Imagine como sua vida seria diferente se, em apenas algumas semanas, suas preocupações financeiras começassem a se dissipar como névoa ao sol da manhã. Como seria acordar sem aquela angústia constante sobre contas a pagar, dívidas acumuladas ou a incerteza sobre o futuro financeiro da sua família? O ritual das 3 palavras de Padre Pio não é apenas sobre atrair dinheiro, é sobre restaurar algo muito mais profundo, a dignidade e a paz que são roubadas quando vivemos em constante insegurança material. É sobre devolver a você o direito de viver sem o peso esmagador da escassez. Teresa, uma viúva de 68 anos, vivia em um pequeno apartamento alugado, sobrevivendo com uma aposentadoria mínima após perder o marido para o câncer. As despesas com os tratamentos haviam consumido todas as suas economias, e ela vivia em constante temor de adoecer e não ter recursos para se tratar. A pobreza é cruel na velhice, contava ela. Você já não tem a energia para recomeçar e sente que o tempo está acabando. Após realizar o ritual das 3 palavras no dia 18 de abril, Teresa recebeu, em maio, uma carta de um escritório de advocacia. Seu falecido marido, décadas antes, havia feito um pequeno investimento em ações de uma empresa que na época estava começando. Ele havia esquecido completamente desse investimento e Teresa jamais soube de sua existência. A empresa havia se tornado uma gigante do setor, e aquelas ações agora valiam uma pequena fortuna. Não me tornei rica, explica Teresa com lágrimas nos olhos, mas agora tenho o suficiente para viver meus últimos anos com dignidade, sem medo do amanhã. Posso até ajudar meus netos com seus estudos, algo que eu jamais imaginei ser possível. O que torna histórias como a de Teresa tão poderosas não é apenas a transformação financeira em si, mas o que ela representa em um nível mais profundo, a restauração da dignidade humana que a pobreza injusta rouba dia após dia. Padre Pio tinha uma compreensão profunda sobre como as dificuldades financeiras afetam não apenas nossa vida material, mas também nossa saúde física, mental e espiritual. Ele via como o estresse constante relacionado ao dinheiro destruía casamentos, separava famílias, agravava doenças e, em casos extremos, levava ao desespero completo. Foi por isso que ele considerava o conhecimento das 3 palavras sagradas não apenas como um milagre financeiro, mas como um ato de misericórdia e cura integral. Para ele, restaurar a dignidade financeira de uma pessoa era também restaurar sua capacidade de servir a Deus e ao próximo com plenitude. Luiz, um homem de 57 anos, trabalhava como motorista de ônibus quando um acidente o deixou com dores crônicas que o impediram de continuar no emprego. Com 3 filhos ainda dependentes e uma esposa que ganhava apenas um salário mínimo como auxiliar de limpeza, a família entrou em uma espiral de dívidas e privações. O pior não era a dor física, recorda Luiz. Era ver meus filhos passando necessidade e não poder fazer nada. Era sentir que havia falhado como pai e provedor. A depressão tomou conta de Luiz e sua saúde piorou ainda mais. Foi quando sua cunhada devota de Padre Pio insistiu para que ele realizasse o ritual das 3 palavras. Sem muita convicção, mas movido pelo desespero, Luiz seguiu as instruções no dia 18 de junho. Na primeira semana de julho, um antigo colega de trabalho o procurou com uma proposta inesperada.
Estava abrindo uma pequena empresa de transporte escolar e precisava de alguém com experiência para gerenciar a logística. Um trabalho administrativo que Luiz poderia realizar mesmo com suas limitações físicas. O salário oferecido era significativamente maior do que ele ganhava como motorista. Não foi apenas o dinheiro que mudou minha vida, explica Luiz. Foi recuperar minha identidade como alguém que pode contribuir, que tem valor. Minha saúde até melhorou quando a depressão começou a ceder. Este é um padrão recorrente nos testemunhos de quem experimentou o milagre financeiro das 3 palavras. A transformação vai muito além do aspecto material. As pessoas relatam melhorias significativas na saúde, nos relacionamentos familiares, na autoestima e até mesmo na fé e na conexão espiritual. Padre Pio explicava que isto acontece porque a escassez financeira injusta cria bloqueios energéticos que afetam todos os aspectos da vida. Quando estes bloqueios são removidos através do ritual, não é apenas o dinheiro que começa a fluir mais livremente, mas também a saúde, o amor, a criatividade e a energia vital como um todo. É importante compreender, no entanto, que o ritual das 3 palavras não é uma varinha mágica que instantaneamente transforma alguém em milionário. O milagre financeiro manifesta-se de acordo com as necessidades reais da pessoa e com seu propósito de vida maior. Para alguns, pode significar sair das dívidas e alcançar estabilidade. Para outros, pode ser encontrar um trabalho digno após longo período de desemprego. Para outros ainda, pode ser a oportunidade de iniciar um pequeno negócio ou receber recursos para cuidar adequadamente da saúde ou da educação dos filhos. O padrão comum é que a manifestação sempre parece sob medida para a situação específica da pessoa, exatamente o que ela precisava, no momento exato em que precisava. É como se as forças celestiais ativadas pelo ritual conhecessem perfeitamente suas necessidades mais profundas, mesmo aquelas que você talvez nem tenha consciência. Outro aspecto fascinante é como o ritual frequentemente reativa conexões e oportunidades do passado que pareciam perdidas. Um antigo empregador que subitamente lembra de você para uma nova oportunidade. Um parente distante que decide ajudar. Um investimento esquecido que valoriza. Um talento ou habilidade que de repente encontra reconhecimento e valor no mercado. Padre Pio explicava que isto ocorre porque o ritual não cria prosperidade do nada, mas sim remove os bloqueios que impediam que bênçãos já destinadas a você pudessem chegar. É como se estas oportunidades sempre estivessem lá, esperando, mas algo invisível as mantinha longe do seu alcance. Há também um fenômeno curioso que muitos relatam. Após realizar o ritual, começam a notar sincronicidades relacionadas ao número 18. Oportunidades que surgem no dia 18 de algum mês. Números que somam 18 aparecem em momentos decisivos. Até mesmo desconhecidos que mencionam este número em conversas aparentemente casuais. Padre Pio dizia que estas sincronicidades são acenos do céu, confirmações de que as forças celestiais estão trabalhando ativamente em seu favor. São como pequenos sinais para fortalecer sua fé durante o processo de transformação financeira. É fundamental compreender que, embora o ritual seja simples de realizar, seu poder reside na pureza de intenção de quem o executa. Aqueles que o realizam apenas por curiosidade, sem real necessidade, ou movidos por ganância, geralmente não experimentam resultados significativos. O céu conhece seu coração, ensinava Padre Pio. Não é possível enganar as forças divinas que governam a prosperidade. Esta é a beleza e a justiça do ritual das 3 palavras. Ele funciona precisamente para aqueles que realmente precisam e que buscarão usar os recursos recebidos para propósitos dignos. Agora, você se encontra diante de uma escolha. Pode considerar tudo isso uma série de coincidências extraordinárias, ou pode reconhecer o padrão claro que emerge de milhares de testemunhos ao redor do mundo. Pode seguir lutando sozinho contra as dificuldades financeiras, ou pode permitir que um conhecimento sagrado, preservado por décadas, abra novos caminhos de prosperidade em sua vida. O próximo dia 18 está chegando.
Será apenas mais um dia em seu calendário? Ou será o dia que você marcará para sempre, como o início de sua transformação financeira? A escolha é sua. Mas lembre-se das palavras que Padre Pio costumava dizer a quem o procurava em momentos de desespero financeiro. A fé verdadeira não é acreditar que Deus pode, é acreditar que Deus fará. Gratia, abundantia, misericórdia. 3 palavras simples que carregam o poder de transformar não apenas sua vida financeira, mas sua existência como um todo. 3 palavras que podem finalmente libertá-lo das amarras invisíveis que têm mantido você e sua família presos em um ciclo de escassez que nunca foi seu destino verdadeiro. Se este conhecimento sagrado tocou seu coração, não o guarde apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando dificuldades financeiras injustas. Aquela pessoa da sua família, aquele amigo, aquele conhecido, que você vê lutando para manter a dignidade em meio às dificuldades financeiras. Ao compartilhar, você se torna um instrumento da misericórdia que Padre Pio tanto pregava em vida. E não se esqueça de assistir ao nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Clique no card e confira.